Vou contar para você que às vezes você está tendo tanta pressão, tanta ansiedade, que não consegue fazer com que a sua imaginação se manifeste na sua vida física. Porque essa pressão, essa ansiedade, ela atrapalha muito, bloqueia. É como quando você está fervendo um leite e está lá aguardando para ele não derramar, para não sujar o seu fogão. E aí ele não ferve e você fica ali ansiosa demais porque ele não está fervendo. Aí então você relaxa e vira para lá, vai tomar um copo d'água, fazer alguma coisa assim rapidinho. Você tira o olho daquele leite e aquele leite já derrama. Por um segundo ele já derrama, já suja todo o seu fogão e você fica bravo, porque sujou ali, você estava vigiando e não adiantou você vigiar, porque um pouquinho do descuido, como você achou, eu descuidei e o leite derramou. Não é que descuidou, porque ali você relaxou. Quando você dorme, porque você não sente dor, vamos supor que você dorme com uma dor. Aí, de repente, você consegue dormir. E você não vê aquela dor, porque você está dormindo. Porque você está ali dormindo, você está em outra posição, em outro pensamento. Você saiu daquele presente de dor. E aí você não sente a dor. Só quando você acorda de noite, de madrugada, aí você vai sentir a dor. Então é a mesma coisa, é como se você entrasse num sono. Quando eu era solteira, eu e as minhas outras irmãs colocamos uma foto ali, achamos uma foto, e eu falei, olha, essa foto aí desse menininho oriental vai ser o meu filho. A outra loirinha disse, esse é meu filho, é minha filha que eu vou ter, porque eu vou casar com o suíço, vou casar com o alemão. Eu gostava muito das pessoas da Europa, do lado da Suíça, né? E a outra minha irmã disse, o moreninho vai ser meu, porque eu gosto de homens moreno e brasileiro. Com o tempo, eu casei com um japonês. Então, a minha irmã mais nova casou com um suíço e foi morar na Suíça. E essa minha irmã, que era mais velha, casou-se com um brasileiro e teve um bebê, um menino. E quando a gente estava com as crianças na nossa mão, que a gente depois teve as crianças, a gente resolveu fazer uma foto para mostrar que o que a gente imaginou, visualizou, aconteceu. Mas naquela época que nós fizemos isso, nós não sabíamos de nada de lei da atração, de nada disso. Mas eu estou mostrando aqui para você que funciona, porque visualizamos, era o nosso desejo foi realizado, ter os filhos do jeito que a gente queria, e a gente não ficou preocupada de, quando é que eu vou casar, quando é que eu vou arrumar um filho assim. A gente estava vivendo a vida normal, cada um vivendo a sua vida normal, e tudo foi acontecendo. Eu me casei primeiro, depois foi assim, e quando a gente teve os filhos, a gente fez a foto. Porque a gente não botou pressão. Então, você também faz isso, não coloca pressão. Porque a pressão, ela só vai bloquear tudo que é para acontecer. Relaxa. Imagina como Neve falou. Imagina que já está feito aquilo que você já imaginou, já aconteceu. E aí você fica relaxado, não tem que preocupar. E para realmente relaxar, é você imaginar que já está na sua vida. Porém, você resolveu ainda não desfrutar. É assim que você tem que pensar. É uma dica fácil, como eu já ensinei, o pensamento tá ruim, a emoção tá ruim, tá ansioso, vai fazer 45 segundos aquela técnica de falar uma frase, ter gratidão por alguma coisa que ainda não existe. Aí você tira o foco da ansiedade e coloca o foco naquilo que você tanto deseja. Vai treinando isso até você manifestar a sua realidade, porque eu também quero que você possa manifestar a sua realidade. Este é o meu desejo, por isso eu faço esse vídeo. Teve uma época que eu fiz um concurso para o Estado de Educação para trabalhar, queria ser efetiva, não queria ficar só pegando contrato. Então resolvi fazer o concurso
E eu passei, mas eu passei tão mal classificada, que não tinha chance de eu ser efetivada. Então eu não me preocupei e fui sempre pegando contrato aqui, contrato ali e fui vivendo. E fiquei pensando, se eu não passar nesse concurso, eu vou passar em outro. Então, quando passou o tempo, sabe, foi passando o tempo, eu já tinha me casado e estava resolvendo outras coisas, nem pensava mais no concurso, e eu estava pegando contrato ainda. Eu mesmo casada, eu pegava contrato para trabalhar. Mas eu não estava preocupada mais de passar no concurso, que eu tinha outras coisas para fazer, estava fazendo faculdade, estava aprendendo a dirigir, a outras coisas assim, e não estava preocupando com o concurso. E passou alguns anos, eu fui chamada para trabalhar. Então eu fui efetivada, tomei posse do concurso. E hoje, pensando nessa parte de falar do não colocar pressão para manifestar a sua realidade, eu lembrei disso, desse concurso que eu fiz e que eu não preocupei mais com aquilo, não era uma necessidade no momento, e então aquilo veio até mim, porque eu desejava aquele concurso, eu já imaginava eu sendo efetiva naquele local. Porque se você fica preocupada com alguma coisa que você tanto precisa e está imaginando para aquilo vir na sua vida, você está colocando pressão, está colocando ansiedade. E isso, essa vibração de pressão, de ansiedade, não deixa manifestar na sua vida. Então você já imaginou? Relaxa, vai fazer outra coisa. Ah, mas é uma necessidade que eu tenho. Vai acontecer alguma coisa na sua vida que você não vai precisar daquilo que você está imaginando no momento. E você vai realizar para poder suprir as suas necessidades. Alguma coisa vai acontecer. Até então, aquilo chegar na sua vida. É como Neve falou, imagina como já tivesse acontecido. E não preocupa, porque vai acontecer. Você é criador da sua realidade. E você cria a sua realidade com o que você está pensando, o que você está sentindo. O Criador que fez o universo inteiro, ele permitiu isso em você, que você criasse a sua realidade. Ele te deu a livre escolha para você criar a sua realidade. E você cria com o seu pensamento, com a sua emoção, com o seu sentimento. Então, se você já imaginou aquilo que você tanto deseja, como já aconteceu, então para que ansiedade? Para que preocupar se já aconteceu? Se você está com fome e vai lá e come o lanche e já satisfez a sua fome, para que você vai preocupar com a fome se você já resolveu a fome? É mais ou menos assim que você tem que pensar. Tem um vídeo de Neville perguntando, são 35 perguntas, e uma delas, a pessoa pergunta, 2 mulheres estão disputando uma vaga, mas só uma pega aquela vaga. Então, se as duas desejaram a vaga e só uma pega a vaga, e a outra como é que fica? Então, ele respondeu, né? Aquela que queria aquela vaga e não aconteceu a vaga para ela, vai acontecer outra coisa com ela. Ela pode conseguir uma promoção, um cargo bem mais alto do que aquilo que ela estava candidatando. Ou ela casa com um homem muito rico que não vai precisar trabalhar. Porque lá no fundo dela, quem sabe, ela queria segurança. Não é que exatamente ela queria trabalhar, acordar cedo, ficar aquela rotina de horário para trabalhar. Quem sabe lá no fundo da alma dela, ela queria apenas segurança. Então, o que o universo respondeu para ela? Aquilo que ela queria, a segurança. Então, no primeiro momento, ela deve ter ficado triste. Mas o universo responde aquilo que está no nosso coração, que é a sede das emoções, do sentimento, do pensamento. E então, exatamente, às vezes você tem um desejo, mas lá no seu subconsciente não é exatamente aquilo que você quer uma coisa melhor. Então vai acontecer aquilo que está dentro de você. Faça o teste para ver. Eu quero que você venha contar para mim aqui. Porque é assim que funciona. E você vai ver na sua vida. Um grande abraço para você.